Feliz dia! Escuta, você já ouviu falar em PNL? Você sabia que a PNL ela pode potencializar ainda mais os resultados da sua vida? É isso mesmo. E hoje, no Café com Terapia, nós vamos trazer um bate-papo bem interessante sobre esse tema. Fica aqui comigo que vai ser bem legal. Eu sou a Tami Silva e esse é o Café com Terapia. Seja bem-vindo. E a minha convidada de hoje, ela chama Daiana Schmidt. Daiane. Eu tenho uma amiga que ela chama Daiane e uma outra amiga que chama Daiana. E tá tudo bem, no final a gente vai chamar de Dai pra não errar. A Dai, ela é Master em PNL. Ela tem uma história de vida super interessante. Foi mãe aos 18 anos, conheceu a PNL aos 19 e ela é fundadora hoje de um curso onde ela ajuda as pessoas chamado Metamorfose, através das técnicas de PNL e também de toda a vivência e toda a jornada aí que ela traz de bagagem na vida dela. A gente vai fazer esse bate-papo para saber como que essa ferramenta pode nos ajudar a tirar as nossas dúvidas, entender mais sobre mais uma prática para nos fortalecer no caminho do autoconhecimento. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada para gente. Feliz dia! Oi, feliz dia! Escutei, eu tava só aqui te vendo ali, né? Toda nesse agito. Pois bem assim eu tava aqui, viu? Já agradecendo muito aqui por esse sol maravilhoso que tá aqui também, esse dia lindo que a gente vai passar hoje. Que vai ser mara, né? Óbvio. Com esse sol lindo, maravilhoso, não tem como não ser, né? Seja muito bem-vinda e acolhida Obrigada. na casinha. Eu agradeço sua presença, mais do que tudo, a sua energia, o seu tempo, o seu investimento em vir trazer um pouco mais de clareza sobre essa prática tão legal, tão simples e tão potente, eficaz na nossa vida, viu? Fique à vontade para manifestar a sua verdade da forma com que você se sentir. Sinta-se livre, tá bem? Perfeito, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço por todas as pessoas que fizerem uso, né, do que forem aprender. É isso aí, um ajudando o outro, né? Ô, Dai, eu comecei falando sobre um pouquinho da tua trajetória, né? E você Uhum. conheceu a PNL bem cedo, me veio aqui, né? Graças a Deus. Graças a Deus, é verdade. Foi algum empurrão? Foi alguma. Houve algum responsável para que você adentrasse nessa técnica? Sim, Teve algum padrinho, algum acontecimento? Conta pra gente. sim. Na época, o meu cunhado e a minha irmã, eles já tinham, se não me engano, formação, em PNL, e eles traziam esse curso aqui para minha cidade. E aí, tu imagina, eu naquele momento em que eu me encontrava com 18 anos grávida, né? Tendo um monte de coisas para organizar, foi a melhor ferramenta que eu poderia ter recebido como indicação. E óbvio, lá naquela época, com aquela idade, com aquela maturidade, né? Eu aproveitei o tanto quanto eu estava preparada, né? Tanto Uhum. quanto a minha mente permitia. E conforme o tempo foi passando, muitas fichas foram caindo, e cada vez que eu estudo, eu entendo diferente, eu interpreto diferente, me caem fichas diferentes, novas. Eu costumo Sim, dizer que a gente vai aprendendo por camadas também, né? é Então, verdade. assim, foi a minha irmã e meu cunhado que me indicaram, Se e eles apresentou. já utilizavam da ferramenta, né? E é claro, eles utilizaram até o tempo que eles acharam que foi útil para eles, né? E eu me mantive lá até hoje. E o que que é essa tal de PNL? A gente consegue explicar, trazer simplicidade, porque abrange tantas coisas, né? Talvez se a gente pudesse explicar para uma pessoa que não tenha ainda conhecido nada sobre PNL, como é que a gente pode trazer um pouco mais de simplicidade para a prática? Se é uma prática. Então, não existe uma maneira certa, uma frase assim que vai descrever, né, o que é PNL. Até porque cada um vai utilizar, né, da sua forma, da sua maneira. A PNL ela é muito ampla, ela é muito flexível, né?
mas Uhum. tem sim alguns requisitos que definem ela bem. Então, a PNL ela não é o estudo do cérebro, né? Ela também não é o estudo dos pensamentos, da filosofia, no caso, né? Ela é o estudo do que fica entre o teu cérebro e entre os teus pensamentos, que se chama mente, então, né? E se eu pudesse te dizer o que estuda, ela estuda as capacidades das pessoas em como que uns fazem para ter tanto sucesso na vida, como que uns têm tanta facilidade, né, das coisas na vida, e como outros, né, às vezes mediante a mesma situação, fazem um desastre ou fazem uma interpretação péssima. Então, ele, quem produziu, quem fez, quem criou a PNL, eles tiveram um entendimento que tinha um porquê, né? Que tinha um intuito de como que isso acontecia. E aí eles estudaram e verificaram que é o como que a gente usa a nossa mente. E aí eles criaram essas ferramentas, né? A fim de compreender como que essa parte, então, né, funciona, que seria a nossa mente. Então, a Uhum. PNL ela é muito mais voltada para a mente. Algumas pessoas falam, é o entendimento do cérebro, é o entendimento dos nossos pensamentos. Sim, tem pensamentos também, né? Mas é o como que a nossa mente funciona. O como que isso pode nos afetar, né? Como pessoas, como seres humanos. Então, são várias ferramentas que a Uhum. gente pratica ad eterno, ao longo da vida. Técnica, Exato. é Eu isso? diria que a PNL ela não é um lugar para chegar. A PNL é um caminho a trilhar. Ela é como se fosse tipo um esporte, sei lá, tu nunca vai chegar um dia que, nossa, agora eu sei todas as posições, eu sei tudo sobre isso, né? Eu acho que ela é muito mais uma prática que tu vai Uhum, evoluindo na habilidade que tu tem ou não. Mais ou menos uhum. isso. E como que isso pode ajudar na nossa vida, Dai? Então, como tu quiser, tu que vai Uau! tu que vai definir. Não, não, eu tô brincando, né? A gente não tem como fazer um milagre, né, através da PNL, ela não é milagrosa. Embora muitas pessoas, às vezes, falam por não ter o conhecimento, não ter o entendimento, porque, por exemplo, assim, a pessoa, ela tem, sei lá, síndrome do pânico, ou ela tem uma fobia que nunca foi curada, que foi para vários médicos, que tomou muitos remédios e não sei o que, e não conseguiu resolver. E às vezes ela fez um processo de PNL e aí ela curou. E aí essa pessoa define a PNL toda como sendo um milagre. Mas veja bem, ela foi um milagre para essa pessoa. Então não é que ela é um milagre. Ela pode se tornar um milagre para a pessoa que fizer bom uso dela, entende? Então vai depender de como cada um vai utilizar, né? Mas no geral, tu já deve ter te pegado fazendo isso daí, que é assim, ó, nossa, eu quero fazer tal coisa, e aí eu não consigo, alguma coisa parece que me tranca, eu tenho decidido, eu tô praticamente dando o meu primeiro passo, e Quem aí, nunca, pá, né? então, a PNL ela pode te ajudar a tu compreender o porquê que tu faz isso. Isso é tipo como se fosse um autoconhecimento, né? Tu vai começar a prestar mais atenção em ti, tu vai começar a perceber da onde que é a raiz, de onde que vem, né? Essa, vamos dizer, autossabotagem, porque afinal de contas, se tu é dono de ti, né? Tu é dono do teu corpo, tu é dono dos teus desejos, e tu deseja algo e tu faz outro algo, deve haver um porquê, né? Deve ter um que acontece dentro de ti, né? E aí a PNL, ela te faz tu compreender isso, ela te ajuda a isso. Eu costumo dizer que a gente precisa de duas coisas do cliente, né, para que a PNL funcione. Ele precisa desejar, então o desejo tem parte dele, ou seja, bah, eu quero, eu tomei a decisão, eu quero, sei lá, ir pra academia, ou eu quero ler um livro até o final, ou eu quero parar de gritar com meu filho, quero falar com meu filho. N coisas, o que tu quiser. E o que ele também precisa é se dar a chance. Uhum, Ele tem que não, eu vou ir lá, eu vou abrir meus ouvidos, vou escutar o que a pessoa tem para me dizer, eu vou seguir o passo a passo que é para fazer, e aí pode ser que o fruto daquilo ali venha. Diferente disso, a gente não tem o que fazer. uhum. Mesmo com tudo que tu E quiser usar da PNL, não vai funcionar. entendi. E, e nesse lugar que você falou, assim, o que eu percebo é que às vezes
eu tenho consciência que eu quero mudar. Então, lá tenho meu filho, eu quero ter uma comunicação mais amena, não violenta com ele, né? Então, eu sei que eu quero mudar. Eu sinto essa necessidade de mudar, eu percebo que isso me faz mal, mas ainda assim, mesmo querendo mudar, eu não mudo. Eu não consigo, eu tenho alguma barreira, ou às vezes até mesmo fazendo a PNL, eu percebo que eu vou, tomo determinada atitude e depois eu tô de novo no ciclo vicioso de atitudes anteriores a que eu tenho consciência. A gente pode bater um papo mais sobre isso? Existe alguma coisa que acontece dentro de nós? O que a gente, mesmo querendo mudar, a gente não consegue essa parada? É porque existe consciência e existe inconsciência, né? E aquilo que tá na tua consciência é o que tu sabe, né? Então, tu sabe do teu problema, tu te dá conta dele, ele está na tua consciência, né? Só que se a estrutura, o que faz o teu disparador, a causa deste problema está lá no teu inconsciente, não adianta tu ficar mudando aqui em cima. Porque a causa do teu problema, estando no teu inconsciente, tu precisa ir até a causa do teu problema para resolver ele. Porque o que tu pensa que tá aqui na superfície, na consciência, não é o teu problema. Tanto é que a gente começa a fazer as perguntas, por exemplo, num atendimento, aí o cliente ele vem assim, eu não consigo ler um livro até o final. Aí tu começa a aprofundar aquilo ali, o problema do cara não tem nada a ver com não ler o livro até o final. O problema do cara foi o dia lá que ele foi espancado pelo pai, lá quando ele era pequeno, quando tinha 5 anos, ele gravou um monte de crença limitante, entendeu? E é lá que precisa ser resolvido. Mas esse é um caminho do teu cérebro, é um caminho que tu faz, que ele é automático. Ele não é, tu não faz esse caminho porque tu quer. Tu faz ele inconscientemente. É como se fosse que lá embaixo na tua inconsciência a gente fosse uma máquina. Uma máquina que, tipo um computador, que roda vários softwares, vários programas. E aí aqui em cima tu só dá o play. Aí, eventualmente, tu quer dar o play, tu lê o livro até o final, mas tu dá o play nesse caminho que te dá lá naquela causa que não tem nada a ver com o livro. Entende? Então, olha como é que como é que eu vou te dizer, é complicado, porque bem que eu queria, bem que a gente gostaria de estar o tempo inteiro consciente, mas a gente não tá. Até porque para a gente ter a capacidade de estar consciente, a gente tem que estar com o nosso foco, com a nossa atenção toda plena no presente. Aí a gente não tem pensamentos dentro da cabeça. E aí, obviamente, também a gente não vai rodar em consciência no sentido de dar esse play e buscar informações que a gente já viveu. Porque isso só acontece porque a gente acessa inconsciência, né? E começa a tocar play de coisas que a gente já viveu. A gente fica buscando padrões, experiências para fazer sentido, para fazer. Ah, não, agora eu sei do que eu tô falando. Tudo buscando coisas, né? Que às vezes não tem nada a ver com aquilo que tu tá vivendo. Então, o ideal seria que a gente conseguisse ser plenamente só presente, né? Mas não é difícil alguém conseguir chegar nessa consciência. Então, o ideal é que tu limpe o que tu tem lá na tua inconsciência, que são todas as nossas memórias que às vezes a gente gravou de um jeito que hoje já não é mais útil. Eu costumo brincar. É como se tu pudesse ir lá naquele software, né? E atualizar, fazer o download dele. Porque veja bem, se tu tem esse download que tu não faz a atualização dele, muitas vezes a gente age igual uma criança. Tu já viu um adulto agir Mesmo igual uma adulto, criança? né? É mesmo. Corpo do adulto com comportamentos de uma criança. Exatamente isso. Imagina um adulto ter medo de barata. Se tu for parar conscientemente, não tem uma lógica, não tem uma explicação. Olha o tamanho de uma barata. Meu Deus do céu, por que a gente tem medo de barata? Eu não tenho. Mas tem adultos que têm. Tu tem medo também. Eu tenho um pouco de nojo. Mas pensa comigo, né? Não faz sentido, Não né? faz. Porque olha o tamanho de uma barata, olha o tamanho de um adulto. Uma barata não tem veneno, ela não pode te matar, é praticamente 0% a chance dela te matar. E tem gente que tem medo, assim, gente que parece que vai morrer. Mas E pensa aí, se tu fosse uma criança. isso tá atrelado
a um evento anterior. Claro! Imagina que quando tu é uma criança, uma barata, aí condiz tu achar ou tu pensar o que que é esse bicho. Será que esse bicho é ameaçador? Eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele pode me causar. Ele pode ser venenoso, ele pode me picar, ele pode me matar. Aí faz sentido tu ter medo, né? Mas olha como é que a gente fica mantendo um Uhum. padrão que hoje não tem mais serventia. E isso é uma coisa boba, né? Mas tu imagina quantas coisas que a gente tem na nossa vida, que a gente mantém um padrão velho, antigo, infantil, para coisas que a gente deveria de ser e agir como um adulto. E aí a Sim. PNL pode resolver. Nossa, esse exemplo da barata que você usou foi assim, ó, excelente, certeiro, para elucidar pequenas atitudes que nós, como adultos, tomamos que estão mascarados como atitudes de criança. Sempre quando eu tenho uma limitação, sempre quando existe algo que me impede de realizar alguma coisa ou de alcançar determinado comportamento, eu vou ter um evento anterior traumático que está fazendo com que eu não consiga desempenhar aquele papel. Eventual limitante é uma coisa, traumático é outro. Limitante é simplesmente eu não consigo ir à frente, né? Tu tem uma crença limitante, provavelmente, né? Agora, traumático é diferente, tá? Porque trauma é muito mais. Como é que eu vou te explicar em palavras simples e não. Porque às vezes eu acabo usando palavras muito técnicas que daí às vezes as pessoas podem não entender. O Sim. trauma, o que que muda do trauma, né? É que quando tu falar nesse assunto, tu já tá associada, tu já tá vivendo de novo, tu tá sentindo, tu fica mal, tu não pode mais falar, Uhum. tá? Isso é o que define um trauma. A pessoa não consegue nem falar sobre, realmente ela começa a conversar sobre o assunto, tu já começa a notar o padrão, que a pessoa começa a se afundar dentro do sinestésico, que seria a parte dos feelings, dos sentimentos, das sensações, e aí tu já Uhum. sabe que aquilo ali é um trauma. Diferente de limitação, que é eu simplesmente não faço o que eu me proponho a fazer, tá? Então, Uhum. trauma e limitação é bem diferente. E o que que leva um ao outro é o como que tu grava, é a intensidade de como que tu grava. Tipo, às Uhum. vezes ali na limitação tu só tem uma crença que te limita. Mas no trauma, tu gravou de um jeito que o teu sinestésico te atinge muito, que é da forma que a gente fala que é associado. Cada vez que tu te lembra, tu vive de novo aquela sensação da experiência. Uhum. Então, por exemplo, eu fui espancado. Se tu é traumatizado nesse dia que tu foi espancado, tu revive como se tu tivesse sido espancado de novo. Se tu foi, sei lá, tu foi largada pelo teu marido, pelo teu namorado e tu sofreu, né? E tu gravou dessa forma associada, cada vez que tu pensar naquele disparador, tu já começa a sentir a mesma sensação do dia que tu viveu. É bem terrível, é bem horrível, é bem ruim. E basicamente o que define isso é o jeito que tu grava. Então Uhum. não é o que te aconteceu, mas sim como, o que tu fez com aquilo que te aconteceu dentro da tua cabeça. Entendeu? Quando você fala isso, como eu gravo, como eu reagi em relação às emoções, o que que eu absorvi da emoção daquela cena. É isso ou não? Pode me corrigir se eu tiver. Tá. Me ajuda. Também isso que tu tá falando, só que a gente tem maneiras de criar essa nossa experiência dentro da nossa cabeça. Porque afinal de contas, a gente Essas não são tem as verdade. historinhas, esses são os programas que a gente coloca dentro. Isso, a gente chama de mapa na PNL, que tem partes visuais, partes auditivas, partes sinestésicas e tem uma palavra grudada para aquilo ali, entendeu? Uhum. Então, se tu gravou este mapa associada, a gente chama, né? Associada é uma das submodalidades que a gente tem, por exemplo, do canal visual. É meio complicadinho um pouco isso de explicar. Mas, tipo, para quem já entende sobre PNL vai entender do que eu tô falando. Mas, basicamente, eu estou associado ou eu não estou. Eu estou revivenciando aquela cena. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Quando a gente vê um filme
de alguém andando numa montanha russa, a gente olha o filme, né, da pessoa andando na montanha russa. Aí a gente tem frieza, certo? Para observar, porque a gente não tá vivendo aquilo ali. Mas se tu te imagina tu andando dentro da montanha russa, a partir dos teus olhos, vivendo essa experiência, a emoção vai ser muito maior, né? Isso é associado e isso é dissociado, entendeu? Então, quando eu me traumatizo, a minha tendência é que eu já gravei de maneira associada. E não tem serventia a gente gravar experiências negativas de uma forma associada. Porque toda vez que tu quiser buscar que eventualmente tu vai buscar aquela memória, tu vai estar sentindo tudo aquilo de novo. Para que se fazer sofrer de novo se tu já sofreu, sabe? Não tem serventia nenhuma. Se tu te dissocia, depois eu até vou explicar como fazer isso como uma técnica, tu tem frieza. E aí tu consegue aprender com aquela experiência, ao invés de ficar revivendo a mesma tralha. Entende? Explica pra gente, Dai, como que faz isso? Faz isso? Tá. Meu Então, Brasil brasileiro, como é que a gente sai desse lugar? Porque é, realmente é muita energia. A gente às vezes carrega anos da nossa vida, um trauma ali conosco, e revive, e ressente, e fica doente, né? isso, exatamente. Então, eu sempre costumo dizer, né, pra galera que faz o curso e tal do Metamorfose, meus alunos, né, gente, é o padrão ouro da PNL. Se associa no que é bom e se dissocia no que não é bom. Então, se durante o teu dia tu teve alguma experiência que ela não foi legal, que ela não foi satisfatória para ti, cria essa habilidade de se dissociar, que é tu te concentrar no teu eu. Ou seja, é você vendo você lá naquele dia. Se tu quiser dissociar 2 vezes, tu pode. Tu enxerga o teu eu enxergando o teu eu lá numa tela de cinema, se tu quiser, vivendo aquilo lá. Tá? Olha como é distante, né? Não é tu vivendo a experiência. Por exemplo, eu briguei, discuti com a minha mãe e eu quero entender o porquê disso. Eu quero entender como que eu poderia agir melhor. Se eu ficar brigando com ela cada vez dentro de mim de novo, eu não vou aprender merda nenhuma, né? Então, tá, então assiste o teu eu aquele dia que tu brigou. Verifica antes de tu começar a brigar. Essa palavra é importante. Antes de tu começar a brigar. Como é que tu tava? Tem algum momento em que tava tudo bem. E tem algum momento em que algo mudou. Que tipo de sensação que tu teve naquele momento? Tu tava irritado? Tu tava com raiva? Tu tava acelerado, sei lá, com ansiedade? Como é que tu tava? E aí, como é que tu poderia estar que melhoraria todo o andar daquela carruagem? E nota que quando eu tô falando é daquela, porque eu tô dissociada. Eu não tô mais vivendo nessa. É aquela. É aquela eu. E aí tu consegue enxergar, nossa, realmente eu olhando assim aquele filme, né? Eu olhando aquela cena lá de longe, lá, né? Eu distancio ela. Eu acho que eu poderia estar mais tranquila. Se eu tivesse mais tranquila, nossa, como teria sido diferente. E aí tu já tá aprendendo, entendeu? Como que tu faz da próxima vez. Porque afinal de contas, tu quer o ganho de estar mais tranquilo. Tu só ainda não descobriu o quanto poderoso e o quão grande pode ser esse ganho que tu vai passar a ter. Porque todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer viver bem, né? Ninguém quer viver mal, se causar mal para os outros. Se a gente faz, às vezes, algum jeito que não é útil, é porque é o melhor que a gente tem naquele momento. A gente não teve capacidade de percepção para agir de uma forma melhor. E essa dissociação, ela faz com que tu perceba, entendeu? Inclusive os teus defeitos, maneiras que tu poderia agir melhor, o que tu ganharia se tu tivesse agido daquela forma. E aí o teu próprio inconsciente já começa a te dar ideias de como que tu poderia agir, e aí num próximo momento aumenta as tuas chances de agir daquela forma. Vai mudar? Talvez sim, talvez não, né? É tu que tá fazendo contigo, né? Não é um processo em si de PNL, mas é uma ferramenta que pode te ajudar sim, em coisas mais simples. Uhum.
E continuando, aí, você até falou desse terceiro eu. Eu tô na situação, eu saio da situação e ainda tenho uma terceira possibilidade de olhar a situação de fora do de fora. Como é isso? Isso. Por exemplo, tu pode criar uma metáfora de tu sair de ti e aí tu ser o diretor do filme. E o Uhum, diretor do filme enxerga o teu eu lá embaixo na cena de cinema, assistindo o filme que é teu o filme. Tu tá lá no filme também. E aí tu vai dar uhum. atenção pro diretor do filme. Olha como tá Como se longe, fosse né? um mediador, É, uma pessoa, e isso também faz com que você saia do envolvimento emocional, inclusive. exatamente, essa é a Sua intenção. parte, né? Ah, eu tenho os meus motivos, mas todas as partes envolvidas estão ali emocionalmente interligadas. Então, com esse simples exercício que você está falando que a PNL traz e já nos ensinando, a gente consegue também olhar para as outras pessoas envolvidas sem a nossa ligação emocional. Então, eu vou me colocar no papel do mediador, do observador. E aí, essa terceira pessoa, que também sou eu, ela não tem esse peso, essa dor. Exato, exatamente isso. Exatamente isso. E o mais legal é que tu consegue perceber o quanto quando tu muda, todo o contexto muda. O outro também muda. É inevitável. É muito raro, tá? Tu mudar a tua ação, que começa a inicial, e o outro não mudar, o outro continua fazendo o que ele faria. É muito raro. Então, é aquela frase clichê, né? Quando eu mudo, o mundo muda, ela é válida. Ela é bem útil. Quando eu mudo, realmente o mundo muda. O mundo E, muda. e fazer essa dissociação antes do fato ter acontecido também é válido? Por exemplo, eu preciso ter uma conversa difícil com meu chefe. Daí eu vou ensinar uma outra. Aí tu pode fazer a associação, que é quando tu tem um recurso positivo. Por exemplo, eu vou conversar com o meu chefe, eu identifico como que eu quero estar. Ah, eu É. quero estar tranquila e serena, ou eu quero estar segura, né? Aí Uhum. tu lembra de uma memória em que tu estava segura, né? Para tu associar como que é no teu corpo tu estar desse jeito. Aí tu vê, tu ouve, tu sente, e principalmente presta atenção no teu corpo e no teu foco, como é que ele vai ficando enquanto que tu vai se sentindo desse jeito. E aí exatamente com essa energia, com esse jeitão, tu te projeta para viver a experiência com o teu chefe. Só que daí não é dissociado, é associado. Tu vai ver, ouvir, sentir como é que seria tu estando desse jeito. Aí tu experimenta, ó como é que é. Aí tu vive a experiência, entendeu? Tu não dissocia. Aí tu tá aprendendo um jeito de ser. Quando tu chegar lá para viver a experiência, tu já tá mais preparado, com certeza. Ajuda bastante. Nossa, que máximo. Uhum. Por isso que a teoria é dissocia no que não é bom e associa no que é bom, no que é útil. E a parte do associo que é útil, a gente também pode, por exemplo, se atentar mais às coisas boas que acontecem no nosso dia, porque a gente dá pouca importância porque acontece de bom e muita importância e muita intensidade com as coisas negativas do dia, né? Então, às vezes eu tive um dia mara com meu namorado, a gente foi na praia, a gente brincou, a gente se divertiu, mas porque ele me deu uma resposta invertida, é isso que eu vou carregar do saldo do dia inteiro, né? A gente tem um filtro que chama filtro da deleção. Quem costuma utilizar esse filtro de uma forma assídua e, tipo, negativamente, de um jeito inútil, faz isso. Eu vivi várias experiências, eu vivi 10 formas do meu dia lindo e maravilhoso. E aí, aqueles todos eu deletei e eu fiquei só com um que foi o negativo. Uhum. Por que a Entendeu? gente faz com tanta facilidade? Guria, eu te diria que é. A gente nem sabe que esses filtros existem dentro da nossa cabeça. Então, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer, se conhecer, né? Então, tu saber que existem esses filtros todos que a PNL te diz e te mostra e te ensina que tem, tu sabendo como utilizar eles,
tu já começa a treinar a tua mente para usar eles da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, o filtro da deleção, ele tem sua serventia. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, tu tá dentro de uma sala de aula, tu tá querendo prestar atenção no professor, e aí o ar-condicionado começa a funcionar, né? E aí fica dando aquele toque, toque, toque do ar-condicionado e tu não consegue prestar atenção. Se não fosse o teu filtro da deleção, tu não conseguiria lá pelas tantas deletar o som do ar-condicionado e focar no professor. Entendeu? Tu literalmente deleta aquele barulho para focar no que te importa. Esta é uma utilização desse mesmo filtro, mas de uma forma útil, que tem a serventia. Uhum. Só que tu entende como é que tu vai usar ele só pro lado bom se tu nem sabe que ele existe. Uhum. Entendeu? Então o que falta é a galera saber como é que a galera funciona mesmo. O que tu tem dentro da tua cabeça? Como é que é esse sistema de operação, né? Sim. Eu costumo dizer e brincar que assim, ó, se tu tem um notebook, laptop, o computador de última geração, melhor, ele tem todas as voltagens, capacidades, né? Todas. Mas tu tem ele ali e tu não sabe como operar nele. Ele vai ter serventia para ti? Sim. O que tu acha? Mínima, né? Vai ter bem pouca, básica. É, exato. Por isso que a gente escuta por aí dizer que a gente só usa tão pouco do nosso cérebro, porque a gente não conhece ele, né? A gente não conhece. E então, vou levar para mim hoje, inclusive, essa prática da associação e observar mais as coisas que eu gosto do meu dia, as coisas positivas que eu faço, porque é uma forma, inclusive, até falando aqui, adentrando um pouco nesse olhar mais holístico, de autocuidado, de amor próprio também. Eu posso até associar isso. Porque se eu observo mais as coisas que eu quero, os sentimentos que eu quero positivos do meu dia, mais eu valorizo isso em mim. Então, eu fiz uma comida gostosa, lembre-se, elogie-se. Nossa, como eu sou boa com comida. Nossa, que comida gostosa. Porque aí eu vou causando e vou tendo mais associações positivas no meu dia para fazer isso de forma mais fácil. Porque, olha só, tudo bem, eu vou falar com o meu chefe e eu preciso associar algo positivo. Mas e se eu nem lembro quais são as experiências positivas do meu dia ou da minha vida? Como é que eu vou fazer isso? Então, quanto mais estoque de experiências positivas eu tiver, mais fácil, mais simples, gostoso Perfeito. e prazeroso de aplicar essas técnicas que a Dai está ensinando para a gente, vai ser mais fluido, vai ser mais rápido, né? Exatamente. Exatamente isso. Eu É... costumo dizer, né, que quando a gente aprende como criar um mapa bom, né, dentro da nossa cabeça, que, por exemplo, no meu curso a gente aprende, né, como produzir, né, esses mapas. Aí eu digo, dali em diante, tu não vai mais te limitar. Só que tu tem que saber de uma coisa, tu já te limitou uns bons anos, né? Então tu já tem uns bons quantidades de mapas detonados. É bom que tu faça uma visita neles, né, e dê uma Limpar. recalchutada neles. É verdade. Ô, Dai, vamos falar um pouco desse lugar do simples, que às vezes tem determinadas coisas no autoconhecimento que são simples. E aí eu percebo assim, as pessoas esperando algo extraordinário, grandes catarse, ai, eu só vou expandir, eu só vou evoluir. Se, meu Deus do céu, eu me estribuchar no chão e ver a luz, né? E tem tanta coisa prática, funcional, real, impactante, que potencializa de fato a nossa vida no agora, que estão escondidas dentro de um óbvio da simplicidade, que muitas pessoas têm uma certa crença em acreditar que o simples é possível, é útil e é fácil. E a PNL traz muito desse lugar. Tem práticas que você fala, como essas que você está nos ensinando, de associar e de desassociar, que você pode fazer agora quando você terminar essa live. Não precisa de um doutorado, uma graduação para ser a mudança na sua vida. Você concorda com o que eu falei ou você acha que eu viajei no rolê? Eu acho que sim. Eu acho que é muito mais fácil do que o que a gente pensa. Embora vamos separar bem. Para tu ser um praticante de PNL é muito difícil.
É Uhum. muito difícil, leva muito tempo para tu ser um bom praticante de PNL. Ou seja, eu sei fazer a prática, né? Eu sei utilizar da ferramenta. Ela não é uma ferramenta fácil, porém, se tu quer ser o utilizador da ferramenta, é muito fácil. Tu Uhum. só precisa querer, que nem eu falei, e se Uhum. dar a chance. Deu mais nada. Uhum. Mais nada. Então, ou seja, eu acredito, eu vou lá, eu vou fazer o atendimento, eu vou fazer tudo que ela me disser, e aí é isso. É isso, tá? É muito simples. É muito Uhum. simples. Bem mais simples do que. Se as pessoas todas se deixassem levar nos atendimentos, seriam mais simples. Mas eu vou te dizer o que às vezes limita a pessoa a ter melhor desenvoltura no atendimento. É tipo assim, eles querem ficar entendendo. Eles querem ficar conscientizando, compreendendo, mas o que que ela tá fazendo? Cara, mas o que que importa? O que que nesse momento importa? Tu tá aí todo bichado, limitado, defasado, detonado, se detonando, perdendo tempo da tua vida, tá? Com coisas inúteis. Deixa fluir o troço. Não queira entender. Confia e vai. Entende? Essa é a minha Ah, dica. Essa é a minha dica. Confia e vai, gente. Tu já tá detonado. Pega e vai. Usufrua, né? deixa eu te falar. Nós estamos passando por um momento muito louco, né? Desafiador. Gente, ele veio para carimbar realmente falar, olha, passei por aqui, não sou qualquer ano, né? Exato. Toda essa loucura que está acontecendo, diariamente nós somos uma montanha-russa de sentimentos. Então, às vezes você até acorda legal, com a energia lá em cima, daqui a pouquinho você escuta uma notícia, vê um grupo no WhatsApp que já falou outra coisa, já começa a ter aquela ansiedade e o medo, e aí entra no looping do si. Se isso, se aquilo, se eu morrer, se alguém que eu amo morrer, se eu perder o emprego, se não der certo, se der. E aí isso vai gerando uma série de sentimentos de insegurança, de ansiedade. E aí, quando você viu, você perdeu ali 3 horas do seu dia nessa loucura da ansiedade. E outros sentimentos e outras sensações que fazem a gente sair do presente, do agora. Tem algum conselho, tem alguma prática, tem alguma dica, alguma técnica para que a gente esteja mais presente, desassociado, então, né, desse lugar, desses sentimentos negativos ou desse padrão mental negativo que a gente mesmo se coloca? Olha só, um padrão, ele só é um padrão porque tu treinou muito para que fosse um padrão, né? Tipo assim, quando eu vou aprender a andar de moto, andar de bicicleta, né? Aquilo não se torna um padrão logo na tua vida. Tu tem fases, né? Mas então a primeira coisa que tu tem que entender é se tornou um padrão de tanto que tu treinou. Se tu treinar da mesma forma como tu treinou esse tipo de padrão, tu pode treinar outros tipos de padrões que sejam mais úteis para ti. Então, essa é a primeira coisa que tu precisa dar o clique, né? E aí, outra coisa que tu tem que prestar atenção é na tua comunicação. A PNL, ela é basicamente comunicação. Tanto é que eu fiz agora esse mês todo live sobre comunicação. Porque a Uhum. comunicação, o jeito que tu fala com as pessoas, ela te dá repercussões. E a gente quer ser entendido, né? E da Uhum. mesma forma como o jeito que a gente fala com a gente também causa repercussões dentro da gente. Então, nota, quando tu fica falando, se o fulano morrer, se tal coisa acontecer, se não sei o que lá, Para mim é tudo mais isso é difícil as futuro. coisas. As coisas comigo nunca dão certo. Eu não tenho sorte. Isso é tudo se, né? O se, ele não é. Então, se ele não é, ele não existe. Então, como é que tu faz para sentir ou para experienciar ou para viver algo que nem sequer existe? Então, primeiro tu toma consciência de que tu pira, né? Isso é uma piração na tua cabeça. A gente não quer se chamar de louco, né? Mas é o que mais a gente é. Porque tu imagina que loucura a gente poder ter a capacidade de sentir um negócio que a gente ainda nem tá vivendo, ainda nem é real, né? Então essa ansiedade, ela vem de ansiar. Ansiar é esperar algo do futuro, né? Então, primeiro que se tu te mantém no presente, tu não tem ansiedade.
né? Obviamente. Sim. Se tu te focar no que tu de fato tem e está vivendo, né? Uma forma disso acontecer, tu ser grato, né? Uhum. Por tudo o que tu tem aqui e agora que é a única coisa que você tem. Uhum. Não tem mais nada do que o agora. O ontem já foi, gente. O segundo que passou daqui para trás já não existe mais, gente. Uhum. Ele já não é mais seu. E aquilo que vai acontecer, tu nem sabe se de fato vai ser teu. A gente não tem nem como prever se a gente vai estar vivo ou não. Então a gente muito valoriza aquilo que a gente não tem, né? Então, se eu não tenho futuro, se eu não tenho passado, por que que eu vou ficar valorizando ele tanto assim? Uhum. Então, eu acho que é mais uma busca pela tua própria consciência, tu parar, pensar, refletir, se questionar, né? Às vezes as pessoas elas estão tão doidas atrás de um negócio que eu nem sei aonde que eles estão correndo atrás de coisas, né? Que eles não param, não tem um tempo para refletir. E essa pandemia ela veio para fazer a galera refletir, porque a galera tá mais em casa, tá mais olhando para si. É um baita momento para a gente começar a treinar isso, né? Criar esse novo padrão, essa nova habilidade de se manter mais focada no presente. Sim. Sim. Você falou sobre as formas de se comunicar, que a PNL traz esse lugar, né? E eu aprendi isso na PNL, e eu confesso que no início foi. Hoje eu dou risada, né? Que a gente vai melhorando, mas nem sempre a gente foi melhor, né? Hoje eu tô um pouco melhor do que a Tamires no passado. Com E lá certeza. no passado foi super desafiador aceitar essa frase, essa afirmação, que eu acho que é até uma premissa da PNL, que diz que a responsabilidade do comunicador é dele mesmo. Por exemplo, eu tô aqui falando uma coisa para você e você não entendeu o que eu falei. Antes eu falava, meu, então, você não entendeu o que eu falei. Ai, sinto muito. Você que é burro. Uhum. O outro que era burro, não sou eu que não soube me expressar, me comunicar, para que dentro do mapa dele ele compreenda o que eu estou transmitindo de mensagem. Então, lá atrás, eu tive uma certa resistência de entender isso. Eu queria que você falasse mais sobre esse lugar. Como assim a responsabilidade é minha? Ele que não entende. Muito boa a tua colocação, muito boa a tua pergunta e útil, né, para as pessoas. O que que acontece? Quando tu te responsabiliza, tu tem total poder para mudar aquilo ali. Quando tu não te responsabiliza, tu tem que ficar sentada numa cadeira esperando. Deixa eu recapitular. Sim. Sobre Eu a te ajudo, pressuposição. porque eu estava super aqui no tema, super presente com você. Aham. Você falando para nós que quando a gente toma essa consciência, nós nos tornamos responsáveis. Isso. Tipo assim, ó, é bem maluco, né? A gente vê por esse ângulo, mas a gente não para às vezes para pensar. Mas, por exemplo, assim, ó, se eu dependo, né, do outro, vamos dizer que eu falei que a culpa é dele, tá? E aí eu vou esperar até ele perceber que a culpa é dele, até ele falar de novo, até ele, né? Enfim, vou ficar esperando. Eu vou sentar dentro na minha cadeira e eu vou colocar o poder todo no outro. Porque eu tô, afinal de contas, esperando até ele decidir, certo? Quando eu me responsabilizo pela minha comunicação, eu tô no poder. Mas isso que as pessoas não percebem, entendeu? Porque daí eu vou tomar o rumo, eu vou refazer, eu vou reproduzir, eu vou encontrar um meio até eu conseguir chegar no meu objetivo. E aí eu estou no comando. Porque eu só vou parar quando eu chegar no meu objetivo. Quando eu entrego para o outro esse poder, o outro que vai definir quando será que eu vou me fazer ser entendido, não vou, quando eu vou fazer isso que estão me pedindo, tá tudo com ele. E aí eu posso esperar uma eternidade. E é o que acontece às vezes com as pessoas. Eles ficam parados no tempo esperando as coisas acontecerem. Ou não fazem. Ou não Lembre-se fazem. que quando você está falando com uma pessoa e você faz assim, esquece, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei, não vou falar mais. Lembrem-se agora
que você é o preguiçoso desse relacionamento, Isso desse aí. diálogo. É você o responsável para que você se esforce, crie outras formas de se fazer entender, de se fazer compreender a mensagem que você gostaria que a outra pessoa tenha. Então, todas as vezes que agora você falar assim, ai, você não entendeu o que eu falei, ah, esquece, deixa pra lá, essa responsabilidade é sua. E não mais do Se tu não queria ser compreendido, ok, tudo ok. certo. Tá? Não tem problema, tu não precisa ficar repetindo 1000 vezes se tu não queria ser entendido. Agora, se você quer ser compreendido, né? Se tu quer ter aquele resultado, se tu quer chegar lá naquele lugar, então daqui a pouco verifica se tu não tem outras palavras, se tu não tem talvez um outro tom de voz para falar que a pessoa vai fazer mais sentido, né? Ou presta atenção em como é que funciona com essa pessoa. E aí depois só repete daquele mesmo jeito, porque as pessoas elas têm padrões, né? Sim. E se uma vez que a gente identifica, por exemplo, marido, filho, que tu convive, né, diariamente, eles seguem padrões. Uma vez que tu identifica aquele padrão e tu te comunica naquele padrão, eu ensinei um monte de coisas já sobre isso lá nas minhas lives, nos meus stories. Mas enfim, tem os padrões, tá? E aí uma vez que tu identifica, tu só copia e cola. E aí tu sempre vai falar daquele jeito com a pessoa e ela sempre vai te compreender. Uhum. E aí você vai ter o resultado que você quer, né? Vai chegar no seu. Quem que É, sai vitorioso, né? Quem que sai vitorioso? Quem que sai somos com o nós. prêmio? Somos nós. Perfeito. A Karina Welisa colocou aqui. Tem gente que não tem paciência para entender as coisas. E tem gente que não tem paciência para explicar as coisas. Sim, sim. Dai, mais alguma dica simples que a gente de como começar agora que você tenha para dar para nós? Ah, a dica que eu diria é fazer uma metamorfose, óbvio. Boa! Essa Quer começar garota! agora? Faça metamorfose, olha. Fala pra gente um pouco mais do Metamorfose. Então, metamorfose, ele, tipo, desde os 19 anos, então eu venho trabalhando, estudando, né, sobre desenvolvimento de pessoas. Parei na PNL porque foi o que eu mais me identifiquei, foi o que mais me gerou resultado, né? Foi o que eu mais me identifiquei mesmo. Então, através das ferramentas básicas da PNL, eu criei este metamorfose, que é mesmo uma metamorfose mesmo que a pessoa passa, que são vários tipos de atividades, de exercícios que ela vai fazer por semana para começar a mudar esse tipo de jeito que ela pensa, para começar a entender como que ela cria esses mapas, aprender a criar mapas melhores, né, dentro da cabeça dela. Com isso, ela vai se tornar uma pessoa mais autossuficiente, que tenha mais confiança, mais segurança, mais discernimento para tomar suas decisões. Ela vai se conhecer melhor, né? E através disso poder se transformar, porque eu sempre brinco com os meus alunos. Se tu não tem uma bola preta, tu não pinta ela de rosa, né? Então, se tu não tem os defeitos que tu tem e tu não enxerga, tu não tem como se transformar. Então, primeiro tu tem que enxergar os teus defeitos, para daí transformar eles, né? Se eu não tenho raiva, como eu transformo raiva em amor, né? Não tem como. Então, primeiro eu olho para dentro de mim, eu me observo e aí eu transformo aquilo ali no que eu acho que é mais útil para mim. Então, é uma baita ferramenta, tu sai assim com todo o processo de mudança, né? O antes e o depois, tu consegue encontrar o como fazer essa mudança. É muito legal, muito válido. E para quem é? Para que tipo de pessoa é Metamorfose? Para quem quer se desenvolver como ser humano. Ótimo. Para quem quer assim, ah, não, mas a culpa é do fulano, mas é o Beltrano, ou tipo, eu tenho depressão e eu sou vítima dessa situação. Não é para essas pessoas. Uhum. É para pessoa que não, eu sei que eu sou responsável pela minha vida, eu só não sei como mudar, ou eu quero me conhecer, eu quero me entender, eu noto que eu tô limitado ou que eu não saio do lugar, é para essas pessoas. E para quem quer conhecer mais a Dai, quem quer entender mais sobre metamorfose, como que a gente faz? Fala para nós. Então, pode me seguir ali direto no Instagram, né? Eu tô sempre, tipo, tem meu WhatsApp ali no link na bio. Eu sempre respondo todo Estou mundo. interessada, gostei do curso. Como que eu faço? Te chamo no direct, te chamo Pode ser no... direct.
Pode ser no direct, pode ser no e-mail, pode ser no Insta mesmo, pode ser no WhatsApp, onde tu quiser eu respondo. E você já está com turma aberta? Vai abrir? Como que funciona? O Metamorfose é online, tá? Só que ele é presencial, eu tô vendo ali que tem gente perguntando. Só que ele é presencial porque assim como o vôlei, por exemplo, eu não tenho como ler um livro, né? E aprender a jogar vôlei. A PNL também. Eu não tenho como ler um livro de PNL e aprender, né? Eu tenho como ter um conhecimento, como ter uma ideia do que é. Mas para aprender mesmo, eu preciso praticar. E daí, por isso que ele é online, mas ele é presencial, né? Então, eu fico ali toda semana com a galera, ensinando e praticando, né? Online e presencial na plataforma, né, Dai? Isso aí, exato. Legal, legal. Você tem que comparecer, então, né, gente? Tem Isso que aí. estar lá nas aulas, não é gravado e você vê quando quiser. Não, Participa. não é gravado. Eu tenho um outro curso que vai sair, que ele vai ser gravado, que é para essa galera que, eu não posso, né, fazer nesses dias específicos, eu não tenho como participar nesses horários específicos, porém, ele vai ser bem menorzinho, ele é uma parte do Metamorfose. Então, vamos dizer assim, é um início para quem quiser começar, ele é o início. Mas ele ainda não está lançado. Gente, então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco, interagindo, aprendendo e principalmente a Dai por vir nos visitar nessa casinha, entregar aí tanto conhecimento, várias dicas. Gratidão, Dai. Venha Eu sempre. agradeço você, linda. Um grande beijo a todos vocês. Obrigada. Feliz sábado, feliz dia. Beijo. Ó, vou te esperar lá no meu Insta também, tá? A gente vai ter uma jornada no meu. Com todo prazer, viu? Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.